Uma das coisas que a gente mais escuta falar sobre Exu é que Exu é o diabo ou é um demônio. Por outro lado, muitos acreditam que Exu não é o diabo, que é um ser de luz. Será? Nesse vídeo eu quero te mostrar que Exu não é o diabo, mas ele também pode ser se ele quiser. Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda e nesse vídeo nós vamos falar sobre essa dualidade de Exu que circula aí pela cabeça das pessoas. E para isso a gente primeiro precisa entender três coisinhas. De onde que veio essa ideia de que Exu é diabo ou é um demônio? Por que que Exu carrega algumas características relacionadas ao diabo cristão? Seja nas cores de Exu, preta e vermelha, seja nos nomes dos Exus que vem trabalhar, seja na manifestação desses Exus e até nos pontos cantados de Exu. E por último, a gente precisa entender uma coisa muito importante que é a amoralidade de Exu. E aí, macumbeiro, esse tema te interessa? Se sim, já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos seguir pro vídeo. Então, primeiro de tudo, gente, vamos entender como é que foi o processo de escravidão, né? Os escravizados que cultuavam Exu foram os últimos escravizados a vir para o Brasil. E nesse período, Exu já estava sendo demonizado em solo africano, a partir da tradução da Bíblia cristã para o idioma Yorubá, que era o idioma falado ali na região da Nigéria, onde se cultuava Exu. E a pessoa responsável por fazer a primeira tradução da Bíblia cristã para o idioma Yorubá foi uma pessoa chamada Samuel Crowther, esse carinha aqui, que foi o primeiro bispo africano. Ele era da Nigéria e fez a tradução da Bíblia para o Yorubá e acabou associando, né, quando ele precisou traduzir a palavra diabo, né, ele traduziu para Exu porque assimilou características do diabo cristão no Exu que era cultuado. Então, a partir disso, também Exu chega no Brasil já demonizado e é óbvio, pensa você como escravizado, toda hora sendo oprimido e as pessoas que te oprimem, cristãs, pensam que o Exu que você cultua é o diabo ou a entidade que você cultua é um demônio. Será que você não ia se utilizar isso para se defender também? Né? Falar assim, olha, não mexe comigo porque o diabo está aqui comigo, né? Exu é o diabo e você vai se ferrar se você mexer comigo. Então, poderia até ser usado como uma forma de defesa por aquelas pessoas que cultuavam a divindade, cultuavam o orixá. Ajudando a associar a imagem de Exu ao diabo cristão, uma pessoa chamada Lourenço Braga escreveu um livro em 1957 chamado Umbanda Magia Branca, Quimbanda Magia Negra. Nesse livro, Lourenço Braga associou o nome de demônios a nomes de Exus. Então percebe como foi se construindo essa imagem de que Exu é o diabo? Sem falar nas características do orixá. Mas primeiro a gente precisa diferenciar. Existe o Exu que é orixá e existe o Exu espírito, o Exu entidade, né? O Exu espírito entidade usa o mesmo nome do orixá, Exu, porque carrega características similares ao orixá Exu. E essas características do orixá Exu, elas foram muito associadas a características encontradas no diabo cristão. Por exemplo, Exu é o causador do caos, né? Dentro do entendimento do orixá e até da entidade. Exu é aquele que vem trazer a ordem através do caos. Então ele causa o caos primeiro para depois organizar tudo através do caos. E o diabo, querendo ou não, ele acaba também causando o caos, né? Uma outra questão importante é a representação sexual de Exu, né? As imagens africanas de Exu sempre tinha um falo. Essa representação fálica do Exu relacionada ao órgão reprodutor masculino, a sexualidade, a fertilidade, também causava certa aversão, né, no cristão que olhava aquilo ali e acabava associando ao diabo, né?
porque é o diabo que é o dono dos prazeres da carne, então isso acabava sendo associado também ao diabo cristão. Outra característica de Exu é que Exu é um trickster. O que seria um trickster, né? Dentro da mitologia, um trickster é um ser que desobedece regras, que foge das normas de comportamento, que prega peças, então ele vai estar sempre ali dando risada de você, tentando passar a perna, mas sem querer te passar para trás, causando o caos. Então ele tem essa característica trickster, né? E acaba sendo associado a uma enganação. E quem que era o enganador é o diabo cristão. Então percebe que todas essas características, elas são muito associadas ao diabo cristão também. Uma outra característica de Exu é que Exu, né, principalmente ali, Exu entidade, que eu tenho mais propriedade para falar, porque não cultuo orixá, mas o Exu, ele é um espelho do interior do ser humano. E o que que o ser humano guarda no seu interior? O ser humano guarda tudo aquilo que ele não quer mostrar para a sociedade. Ele guarda violência, ele guarda desequilíbrios, coisas que ele faz questão de esconder, por exemplo, coisas que fogem do senso comum da sociedade, das normas, coisas que fogem do padrão, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é muito tradicional, mas tem gostos e desejos que não fazem parte do senso comum tradicional da sociedade, ele acaba escondendo aquilo ali. E Exu traz muito isso, é uma quebra de padrão. Exu sempre vai tentar mostrar o oposto da sociedade, mostrar o inverso da sociedade, mostrar o que está no interior do ser humano, para confrontar o ser humano com esse interior. E a palavra Satanás, ela tem a tradução daquele que é o opositor, aquele que é o acusador. E Exu faz muito essa função de ser o nosso opositor, de ser o oposto daquilo que a gente considera como ordem, de nos acusar nos nossos erros. Então, Exu acaba tendo essas características, que se a gente for olhar, não são ruins, né? São extremamente boas para o nosso desenvolvimento. Então a gente percebe que o Exu, e aqui eu falo tanto de Exu quanto Pombagira, ele é um antagonista da sociedade comum, tradicional e conservadora. O que é o antagonista? É sempre aquele que vai estar ao contrário, né? Vai estar sendo contra. E aí por isso, gente, que vocês vão encontrar ponto cantado falando que Exu é o diabo. É claro, quem pratica o culto não acredita em diabo, não acredita em inferno, não acredita em demônio e sabe quando está cantando um ponto de Exu que não está se referindo ao diabo cristão, mas está se referindo a toda essa característica que envolve Exu, que está por trás do comportamento e da atuação de Exu. Quem já não escutou aquele ponto, por exemplo, rodeia, rodeia, rodeia seu tranca-rua, rodeia, bode preto pequenino, amansador de burro brabo, quem mexer com tranca-rua tá mexendo é com o diabo. O que será que esse ponto quer dizer? Por que que fala que tá mexendo é com o diabo? Lembra que a gente tem vários tipos de ponto cantado, pontos de enfrentamento, ponto de demanda, né? Esse é um exemplo de ponto de enfrentamento. Olha, não mexe comigo, que se você mexer comigo, você vai estar mexendo com o diabo. Você vai estar lidando com todas essas outras características, né? Outros pontos que falam... quem confia no diabo a cada dia cresce mais. Ou seja, se você confia em Exu, cultua Exu, Exu vai dar caminho para você, né? Vai fazer você entender a sua vida, entender o que você pode fazer para prosperar e não necessariamente que você está fazendo um pacto com o diabo cristão para você ser rico e você crescer, entende? Então o ponto, ele é interpretativo, a gente precisa entender o porquê e o que está sendo cantado ali. Inclusive, se vocês quiserem vídeos explicando pontos cantados, o porquê de cada ponto e os tipos diferentes de ponto, coloca aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo bem completinho sobre pontos cantados para vocês. Então tá bom, a gente viu que Exu tem várias características que foram associadas ao diabo cristão e que ele não é o diabo, que na verdade só associaram lá por causa da tradução da Bíblia lá atrás e tudo mais, mas já que ele não é o diabo, então ele faz o bem ou faz o mal, né? Tem muita pessoa que pergunta isso aí, Exu faz bem ou faz o mal? E aí que eu falo depende, porque Exu não é o diabo, mas se ele quiser, ele pode ser. Se quiser sim, mano.
Você acha? Se quiser sim, mano. E quando que ele pode ser? Coloquei aí na capa do vídeo que Exu é pior que Satanás. Então vamos entender isso daí. A gente precisa entender que Exu, ele é amoral. Ele não tem uma moralidade como nós, seres humanos, seguimos. Não existe esse entendimento de bem e mal, essa dualidade bem e mal. Porque o que é bem para mim vai ser mal para você, o que é mal para você vai ser bem para mim. Por exemplo, você pode ver às vezes numa igreja muitas pessoas assim, tá lá de joelho pedindo: meu Deus, me dá aquele emprego que eu tanto tô querendo. E se a pessoa receber essa conquista do emprego, vai agradecer a Deus, porque Deus fez um bem para ela. Mas, e se ela tivesse concorrendo com mais 10 pessoas que precisavam daquele emprego, às vezes precisava mais que ela, e foi um mal para 9 pessoas, mas foi o bem para uma, né, que conseguiu o emprego. Então Deus foi mal com 9 pessoas e foi bom só com uma. Esse bem e mal, ele é muito relativo, e Exu não segue isso. Exu segue justiça, ética e respeito. Então Exu, ele é amoral, ele não tem essa moralidade, ele vai se basear na justiça dele, como ele enxerga as coisas e não como nós enxergamos, na ética e principalmente no respeito. Se você respeita Exu, você é ético e você tem caráter, Exu vai te honrar e vai te respeitar e vai fazer por você. Pelo menos essa é a minha experiência com Exu. E aí, se você pisa na bola, se você é falso, se você não tem caráter, se você não é justo e principalmente se você não respeita, aí Exu pode ser o diabo se ele quiser com você. Principalmente se ele tá no direito dele. Aí sim ele vai ser pior que Satanás, como eu disse. Então Exu, ele cobra. Ele cobra se ele precisar, mas quando ele precisa dar e quando ele precisa ser justo, ele também é justo. Então, a gente precisa aprender a respeitar Exu. O filme Besouro, né, que retrata ali a história de um capoeirista, tem um momento que ele encontra Exu e Exu tenta ensinar essa questão do respeito para ele. Quem é você? Exu. Sou bom para quem é bom comigo e mal para quem não sabe me reverenciar. E essa forma de pensar de Exu, de justiça, respeito e ética, ela é tão profunda e complexa que ela está além dos nossos níveis de compreensão. Então, para a gente resta só ser humilde, baixar a cabeça e aprender com eles, porque não adianta a gente achar que vai alguma vez saber mais que Exu ou Pombagira. Para Exu, tudo é nada e nada é tudo. E existe aquele velho ditado que Exu acertou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, né? Exu é muito sagaz. Então, Exu não é o diabo, mas ele pode ser o diabo se ele quiser, dentro da ética e do respeito que Exu segue. Inclusive, gente, tem ponto cantado que fala dessa cobrança e dessa ética de Exu, né? Se a gente interpretar o ponto, por exemplo, Exu não tem pena, Exu não tem dó de ver seu galo preto apanhado um carijó. Quem que é o galo preto de Exu, né? O galo preto de Exu somos nós, e ele não tem pena de ver a gente apanhar de um qualquer aí, se for necessário. Se for para o nosso aprendizado, se for para o nosso crescimento, ou se a gente estiver merecendo. Então Exu não tem pena. Nossa, será que é tão ruim assim? Por isso que ele é o diabo? Mas na verdade ele é um grande pai que tem a sua própria forma de ensinar. Mas e aí, macumbeiro, você gostou desse vídeo? Gosta desse assunto? Se sim, me ajuda também deixando o like aqui no vídeo. Mais uma vez, eu peço para você se inscrever se você ainda não foi inscrito. Agradeço todo mundo que se inscreveu no canal até agora. Tá? A gente já está aí com quase 3.000 inscritos e eu acho que toda conquista é importante comemorar e agradecer. Então agradeço muito a vocês. E eu vou ficando por aqui. Encontro você no próximo vídeo. Saravá, tamo junto, até mais.